Olá, cada aluno do oitavo ano, tudo bem? Eu espero que você tenha respondido às atividades propostas e vamos agora conferir nesse vídeo. Então, com sua atividade em mãos, lápis e borracha, para conferir tudo direitinho. Caso necessário, dê pausa no vídeo, confira, tá? E muita atenção às dicas, ok? Vamos começar então? Bom, atividades de língua portuguesa, oitavo ano. Tirada do livro Tecendo Linguagens, de Tânia Amaral Oliveira, tá? Aí primeiro tem a leitura do poema Mascarados, que está na página 56. Esse poema é de Cora Coralina. Eu vou ler aqui, tá? Você pode estar acompanhando aí. Então, saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Aí a fonte, né, de onde foi tirado o texto, vamos ver que a atividade da página 58 e as questões A, B, C, D e E, tá? Os itens. 11. Transcreva do poema, quer dizer, retirar lá do poema um verso em que é possível observar uma aliteração. Primeiro, só lembrando que verso é cada linha de um poema. E o que é aliteração? É uma repetição de consoantes, né, que a gente encontra lá no poema, tá? Então, olha aqui o que foi encontrado. Vamos ver se você acertou aí. Saiu o semeador a semear. Então, qual é a literação aqui, ó? O S. Olha o S aí se repetindo. Saiu o semeador a semear. Isso é a literação, que é uma figura de linguagem, tá? Vamos ver, em sua opinião, de que maneira o uso da literação contribui para as variações no ritmo do verso? Que o verso tem ritmo, né? Uma das características. E também para as modulações do tom da voz, quando você o lê oralmente. Quando a gente está lendo, né, tem assim, a gente encontra o ritmo, eh, a rima, né, que são características do poema. Essa é uma resposta pessoal, tá certo? Então veja aí, não pode deixar de responder. Tem que responder. A letra C. Em que estrofes, lembrando que estrofe é o conjunto de versos, né? Até voltar logo aqui, para voltar, depois a gente retorna à letra C. Então isso aqui, olha, vamos ver aqui do início. Nisso, como você já sabe, cada linha é um verso. Então, olha aqui, tem 4 versos. Aí observe, tem um espaçozinho. Aí tem mais 4 versos. Então, isso aqui, esse conjunto de versos, a gente chama de estrofe. Aí, no caso desse poema, tem uma, duas, três estrofes. Entendido? Então, vamos voltar lá à letra C, né? Então, é que a estrofe ou estrofes do poema, a palavra semeador e o verbo semear, né? Semear é indicação, é o verbo, semeador é o substantivo. A palavra semeador e o verbo semear foram empregados em sentido literal denotativo, aquilo que é real. Então, isso nos dois primeiros versos, tá? Quando ele diz assim: saiu o semeador a semear, semeou o dia todo. Então, veja bem, ele saiu para semear. Então, isso é a denotação. Saiu para. E aí semeou o dia todo, quer dizer, durante o dia todinho, certo? Então, isso aí a gente chama de denotação, ok? E em que estrofe do poema, a palavra semeador e o verbo semear foram empregados em sentido figurado, metafórico, onde foi usada a metáfora, né? Vamos ver. Terceiro verso, é a resposta. Vamos conferir. Terceiro verso. E a noite apanhou ainda. Olha aqui. E a noite o apanhou ainda. Então, aqui, querem dizer que a noite apanhou o homem. Ó, saiu o semeador a semear, semeou o dia todo. Ok. Isso aí está normal, essa fala. Agora, quando diz, e a noite o apanhou ainda, com as mãos cheias de semente, né? Quer dizer, a noite chegou. Só que aqui o poeta, para tornar o poema mais bonito, né? Ele não diz que a noite chegou, e sim que a noite o apanhou, tá? Que a noite apanhou o semeador. Olha que legal, viu? Então, isso aí nós chamamos de
é denotação, conotação, tá? A metáfora. Vamos ver. Vamos ver. Que sentido eu lírico? O que é o eu lírico? O eu lírico é aquele que fala no poema. É como se fosse o narrador, lá da narrativa. Ah, tá no poema chama eu lírico, ou então eu poético. Então, que sentido eu lírico pretende passar a utilizar nessas estrofes a palavra semeador e o verbo semear no sentido metafórico, no sentido de metáfora? Bom sentido que o jovem pode ser um divulgador de ideias, pode anunciar uma mensagem ou desenvolver trabalhos que visem a construção de um mundo melhor, entre outras possibilidades. Vamos ver a próxima questão. Agora, tipo de predicado é da página 58, a questão 1. Leia estas orações. Lembrando que a oração é aquela frase, né, que está em volta de um verbo, de um ou mais verbos, ok? Vamos ver aqui a letra A. Adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. O mundo real se confunde com o mundo virtual. A família é e sempre deve ser o porto seguro para o adolescente. Os pais também precisam dar o exemplo. Muitos pais trabalham fora de casa. O profissional está qualificado para orientar os pais. Na sua idade, eu era astucioso, disciplinado, bem educado. Vamos ver, transcreva o quadro a seguir, separando as orações que você leu acima, em duas colunas. Ele quer que seja uma coluna com informação expressa pelo predicado, que é a ação, ou atributo. Quando eu falei em atributo, são as características, qualidades, tá? Lembrando que qualidade é tudo aquilo que vem depois que nós encontramos o sujeito, certo? Você deve estar lembrado, já vimos aulas sobre isso, né? E também tem uma aula no canal, tá? No meu canal vocês podem ficar vendo aí, sujeito, predicado, tem uma aula que explica tudo isso aí, ok? Então não vai dar tempo de explicar tudo aqui para esse vídeo não ficar muito longo, vai ficar cansativo. Aqui só é de correção de atividades, ok? Então vamos lá. O predicado expresso pela ação do sujeito. Lideram o ranking no uso de celulares e internet. Então, isso aqui é o predicado. Ah, e a ação? Ação, ó, verbo liderar, certo? Então, liderar. Então, eu lidero, os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Se confunde com o mundo virtual. Olha aqui, o verbo confundir, se confunde. Precisam dar o exemplo, o verbo precisar. Trabalham fora de casa, o verbo trabalhar, viu? Então, olha aí, verbos que indicam ação. Só voltando aqui, olha, não esqueçam, só recapitular, tá? A letra A. Para se encontrar o sujeito, você ainda tem dúvida? É que eu já até falei, volte e vá lá no canal, estude sobre a aula, veja a aula lá que fala sujeito, predicado, explica tudo direitinho, mas só revisando aqui. Então, primeiro se procura o verbo, lideram, é o verbo liderar. E lidera o ranking nos celulares e internet? Adolescentes. Adolescentes é o sujeito, então esse é o sujeito. E a partir do verbo nós chamamos de predicado. E assim você vai fazer em todas as frases, tá? Aí você vai observar qual é o predicado que indica ação e quais os predicados que indicam qualidade do sujeito. Vamos ver, os que indicam a qualidade, a letra C. É e sempre deve ser o porto seguro para adolescente. Olha aí, é o verbo ser. Ele não indica ação, ele é apenas um verbo de ligação. Liga o sujeito ao predicado, sua característica, ok? A letra F. Está qualificado para orientar os pais. Olha aí o verbo também. Se está. Agora, G. Era estudioso, é estudioso, disciplinado, bem educado. Olha o verbo ser mais uma vez. Bom, vamos ver aqui a atividade da página 59, a questão 2. Que ações são expressas pelos verbos nas orações se você copiou na coluna 1? As ações liderar, confundir, precisar e trabalhar. Que verbos se ligam de ligação aparecem nas orações se você copiou na coluna 2? Verbo ser é estar. A letra C, identifique das orações da coluna 2 os atributos
que os verbos de ligação estão ligando aos seus respectivos sujeitos, né? Ou seja, as qualidades. É o porto seguro para adolescente, isso aqui é um atributo. É qualificado, é estudioso, disciplinado, bem educado. Então, isso aí são palavras que transmitem atributos ao ser. E a página 60, né, mais uma vez pede para ler as orações, identificando o verbo de cada uma delas, e em seguida classificar o predicado. O uso desmedido da tecnologia e sem controle dos pais pode incentivar o bullying. Né? Então, vamos identificar o verbo. Pode incentivar, né, que é uma locução verbal, né, porque são dois verbos juntos. Pode incentivar. É um predicado o quê? Verbal, aquela indicação. O uso excessivo da tecnologia por adolescentes pode levar ao desenvolvimento de características como comportamento antissocial. Mais uma vez, a locução verbal pode levar e a classificação predicado verbal. A menina fica horas pendurada no telefone, verbo ficar. Predicado aqui é nominal, porque esse verbo ficar não indica ação, ok? Ele nunca me escuta, escuta, verbo escutar, predicado verbal. Adolescente saiu chateada de casa, saiu, predicado verbo nominal, porque verbo saiu. Aliás, verbo nominal. Porque, assim, deixa eu explicar aqui. Adolescente saiu chateada de casa. Por que é um verbo, um predicado verbo nominal? Observe que a adolescente saiu, olha aqui o verbo indicando ação, tá certo? Então, aqui é um verbo, predicado verbal, até aqui, ok. E ela saiu como? Saiu chateada. Olha aqui o atributo da adolescente, adolescente chateada. Então, quando isso acontece, quando tem um atributo, é nominal. Então, como tem ação e tem um predicativo, né, que é a qualidade da menina, então fica predicado o verbo nominal. Entendido? Vamos continuando aqui, questão 4 e última, né? Agora identifique e copie os núcleos dos predicados dessas orações. O que é o núcleo? Núcleo é aquela palavra principal, que no caso vai ser do predicado, certo? Vamos ver se você acertou aí. Pode incentivar, a letra B pode levar, que são locuções verbais, né? A letra C, pendurada. A letra D, escuta. A letra E, saiu e chateada, certo? Então, isso aí são os núcleos das orações propostas. Ok? Então é isso aí. Eu espero que você tenha acertado, tá? Todas as questões. Se não tiver acertado, se necessário, dê pausa no vídeo, volte o vídeo. Você pode rever quantas vezes for necessário. E continue estudando. E até a próxima aula.